A cor da cultura. Uma parceria. Petrobras. Cepir. Sidan. TV Globo. Canal Futura. Quando vemos pessoas andando no centro de uma cidade, não conseguimos saber ao certo onde elas moram, como são suas famílias, onde trabalham, quanto ganham. Mesmo assim, é comum julgar os outros pelas roupas, os cabelos, os objetos que carregam. E a cor da pele, hein? Será que esse traço visível serve para identificar a origem, profissão, moradia ou situação econômica? Para descobrir se a cor da pele influi nessa história de julgar os outros pela aparência, nós inventamos um jogo. Temos aqui duas famílias, uma branca e a outra negra. Nós vamos pedir para 20 pessoas escolherem qual seria a casa e o local de trabalho de cada uma delas. Vamos ver? Nós temos aqui duas famílias. Eu queria que você me indicasse qual seria a casa de cada uma delas. Aparentemente parece uma família mais humilde, olhando, né? Não teria condições de repente, estar morando nessa casa. Por que mais humilde? Se eles estão vestidos de forma idêntica. Não, eles são iguais, mas é que, infelizmente, olhando pela ótica dos negros não terem tanta oportunidade no Brasil, né, de estudar, de ter uma ascensão social. Você acha que esse chefe estaria em que situação de Aí, emprego? no caso, qualquer um deles poderia estar aqui. Por luta, por garra, determinação. Essa aqui me passa um aspecto mais feliz, que talvez seja relacionada ao ambiente que eles vivem. Nós que somos pessoas morenas, né? Somos negros. Negros. Os brancos, eles não dão oportunidade. Eu vou associar essa família de cor escura a essa casa aqui, tá? Mal acabada. Por quê? Justamente pela cor da pele. O que você mais vê são as pessoas brancas, que são muito mais bem-sucedidas do que as pessoas negras. Não é porque ele é negro que ele tem que não ser doutor, não é porque ele é branco que ele não pode trabalhar na construção civil. Negros normalmente não moram em casas bonitas, arrumadas e ricas. Não é uma questão de preconceito, é uma questão do que você enxerga no seu país. É lamentável. Mas ainda é muito comum as pessoas associarem os negros aos trabalhos braçais e às piores condições de moradia. Mas esse preconceito, embora lamentável, não nasce com as pessoas. Ele é construído pela sociedade e culturalmente transmitido ao longo dos tempos. Qual a diferença entre preconceito racial e discriminação racial? Preconceito racial é o conceito negativo prévio com relação a uma determinada raça. A discriminação racial implica sempre numa ação prática discriminadora, baseada em princípios pré-conceituosos. Associar o branco à riqueza e o negro à pobreza. De onde será que as pessoas do século XXI ainda tiram essas ideias? A publicidade, os filmes do cinema, as novelas da TV, a literatura, as histórias em quadrinhos. São muitos os canais que bombardeiam em nossas cabeças a ideia de que ser branco é sinônimo de riqueza, beleza, inteligência, sucesso. Claro que hoje já conseguimos perceber um crescimento de exemplos positivos do negro na mídia, mas estas iniciativas, embora válidas, ainda são minoria. A construção de um imaginário positivo para os brancos e negativo para os negros se manifesta muito mais vezes do que a gente imagina, com grande impacto para a autoestima de brancos e negros e para a convivência de todos. Agora imagina quando essas informações chegam quando o indivíduo ainda está em fase de formação. A gente costuma achar que a escola está imune ao racismo, mas ela faz parte da sociedade, não é? E muitas vezes reproduz o próprio pensamento dominante. O racismo pode estar contido nas relações interpessoais, na sala de aula, no recreio, na secretaria.
E muitas vezes ele aparece de forma concreta. Aqui, ó, no livro didático. Material usado na escola é um negro totalmente invisível. Nem um herói mencionado, nem uma celebridade negra, nem uma pessoa importante. Não tenho lembrança de nada disso. Mas eu encarava com naturalidade. Eu já encontrei a coisa organizada desse jeito e achava que era assim mesmo. Diversos estudos foram feitos sobre a representação do negro nos livros didáticos e paradidáticos. E a maioria deles chegou a uma mesma conclusão. Os negros aparecem de forma preconceituosa e estereotipada. Do ponto de vista do conteúdo histórico, muitos livros ignoram os heróis negros. Dedicam poucas linhas aos movimentos coletivos em prol da libertação, raramente revelam a competência dos negros na criação, organização e manutenção da vida social nos quilombos e na sociedade brasileira. Em outros casos, o negro é associado a funções subalternas, atividades exclusivamente manuais, situações de penúria ou dignas de piedade. E há ocasiões em que os negros não aparecem nos livros didáticos. Simplesmente não há qualquer menção ao negro. A escola tem um importante papel no combate à discriminação racial. A escolha do livro didático é uma etapa fundamental nesse sentido. Mas como escolher? Como perceber e desconstruir os conteúdos estereotipados e preconceituosos sobre o negro? Para falar desse e de outros assuntos, eu vou conversar com a professora Sueli Gonçalves. Sueli, que princípios que devem nortear o professor no momento da escolha do livro didático? Na temática das questões étnicas, raciais, o importante é que exista no livro figuras, personagens e ações de políticas afirmativas positivas. Como é que o professor ele pode agir quando a própria escola ela adota um livro que tem um conteúdo preconceituoso e estereotipado? O ideal seria encaminhar ao próprio MEC, fazer uma denúncia ao próprio MEC, que tem uma secretaria que cuida dessas questões. Que tipos de preconceitos ou estereótipos são mais frequentes nos livros didáticos? No livro de história, basicamente, o negro açoitado, amarrado num tronco, sendo açoitado. E se você tiver um olhar mais atento para aquele negro que está na figura, aparenta ser passivo, não está sentindo dor, está ali numa boa. Em que medida a Lei 10.639 pode estimular mudanças na sociedade e promover a igualdade racial? Eu te diria de pronto dizendo o seguinte: a lei pela lei não muda nada. O governo, em todas as esferas, ele precisa instrumentar os professores, em especial da disciplina de História, Geografia, Língua Portuguesa e Educação Artística, onde a lei diz que é obrigatório História da África. Olha, muito obrigado pela entrevista. Tudo de bom para você. Para todos nós. Analfabetismo, evasão, baixa escolaridade. Há muitos anos que a sociedade, principalmente através do movimento negro, vem chamando atenção para os problemas educacionais que os negros enfrentam. E eles atribuem as dificuldades dos estudantes negros a 3 dimensões fundamentais. Primeiro, o acesso precário a uma educação pública de qualidade. Segundo, a inexistência de políticas públicas de manutenção desses alunos em sala de aula. Terceiro, ao conteúdo, tanto dos currículos quanto dos livros didáticos, que ora excluem, ora reduzem a participação do negro na própria sociedade brasileira. Esse documento aqui é uma resposta a essas dificuldades, ou pelo menos a uma parte significativa delas. Essa é a Lei 10.639 de 2003. Sancionada em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas grades curriculares dos ciclos fundamental e médio, ministrados nas redes públicas e privadas do país. Entre outras coisas, a lei defende que o conteúdo programático inclua a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. E é isso que o professor Eduardo Benedito de Almeida já vem fazendo aqui em Campinas,
com o projeto Preconceito e Discriminação, Passado e Presente. O projeto tem como objetivos contribuir para a construção individual e coletiva da identidade étnica e cultural. A ideia é compreender a história do negro, da África e da escravidão moderna e contemporânea para reconhecer a diversidade étnica e cultural da nossa sociedade. O trabalho tem como pilares a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras, a reflexão crítica e o repúdio a formas de relações preconceituosas, discriminatórias e excludentes. Tudo aqui começa com a escolha dos temas e a divisão dos alunos por grupos de interesse. A partir daí começam as pesquisas em diferentes fontes, como livros didáticos e paradidáticos, livros de literatura infantil e juvenil, jornais, revistas, almanaques, enciclopédias. E depois disso, Eduardo? Olha, Alexandre, isso é um longo processo, né, que dura todo o ano letivo. Né? A gente começou com a questão da elaboração do índice. Né? Cada grupo de pesquisa, cada grupo temático, né, elabora o seu índice, que é, na verdade, uma espécie de questões ao tema, e que o aluno vai respondendo. Tá? E como é que as informações elas são compartilhadas de grupo para grupo? Olha, é dentro da própria sala, né? Assim, à medida que a pesquisa vai sendo desenvolvida, existem momentos onde os grupos se apresentam para os outros grupos da sala. Então há essa socialização do que está sendo produzido. E foram produzidos uns 30 painéis dessa temática afro-brasileira. A gente descobriu no traço, nas cores, né? Nas cores vivas, né? Na intensidade, no calor dessas cores, do traço, essa presença africana aqui. Né? Então é uma África que está sendo descoberta aqui. Um aspecto bastante interessante desse projeto é que ele utiliza algumas metodologias empregadas nas pesquisas das áreas humanas, que tem como objetivo coletar histórias de vida, fotografias e documentos da história social. Ao serem entrevistados pelos alunos, a família e a comunidade do entorno são incorporadas no processo e passam a perceber a valorização das suas trajetórias. Eu tenho um filho que participou desse projeto, né? Eu acho, para mim foi muito bom, tá? Foi muito gratificante, né? Participar junto com ele, tá? E eu acho que esse projeto serviu para unir, né, as crianças, porque infelizmente existe, né, o preconceito, o racismo, né? E a gente vem lutando contra isso, mas não é de uma hora para outra que a gente consegue acabar com isso. Eu pesquisei sobre a cultura afro-brasileira, descobri várias coisas que eu não sabia sobre essa cultura, que também faz parte do nosso dia a dia, né, que a gente quase não sabe nada. Eu acho que essa mistura, assim, a maioria dos brasileiros tem quase igual, né? Tem um pouco de negro, índio e branco, né? Toda vez que a escola envolve a comunidade e os pais, está fazendo com que os alunos percebam uma integração entre a escola e a sociedade. Que tudo que se aprende na sala de aula se reflete na vida dele, da família, do bairro e vice-versa. Esse foi um dos resultados alcançados pelo projeto aqui na Escola Municipal Dr. João Alves dos Santos, mas não foi o único. Essa coisa do racismo é tão presente na sociedade brasileira que a gente precisa de muito trabalho para desconstruir isso. Mas aqui na escola eu acho assim, que esse trabalho ele contribuiu na medida que as crianças brancas começam a perceber também essas diferenças e respeitar também o seu amigo, o seu colega. Elas começaram a perceber essa africanidade presente na cultura delas. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo projeto. Obrigado. A discussão do preconceito e do racismo na sala de aula nem sempre é fácil. Mas depois de superadas as resistências, é um trabalho que gera muitos frutos. Basta dar uma volta em uma universidade como esta para ver que a tão falada democracia racial não existe. E a universidade é apenas a ponta do iceberg, porque mesmo antes desta, que é uma das últimas etapas da vida escolar,
brancos e negros não têm as mesmas oportunidades. Em 2001, as taxas de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais eram 2 vezes mais elevadas para os negros, 18%, do que para os brancos, 8%. Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte pela Fundação João Pinheiro concluiu que a discriminação racial sofrida por crianças negras nas escolas é fator de estímulo à evasão escolar. A historiadora e socióloga Jussara França conduziu essa pesquisa e vai falar dela um pouco para a gente. É bom lembrar o mito da democracia racial no Brasil. Essa democracia racial, ela significa, primeiro, que não existindo racismo, então a gente não tem que tratar dele. Né? Isso eu percebi muito quando a gente estava tentando fazer essa pesquisa, para convencer as instituições de que esse trabalho era relevante. Em segundo lugar, os próprios professores, a própria escola, como é um país de democracia racial, ninguém tem o preconceito, então não encara e não percebe que tem. E a gente viu que sutilmente os professores têm práticas, né, preconceituosas, independente deles terem consciência disso. O problema é que muitos professores declaram que não realizam atividades de promoção da igualdade racial ou não discutem o preconceito e a discriminação em sala de aula porque não têm formação, informação e nem mesmo materiais sobre o assunto. De fato, os cursos de formação de professores não abordam a temática com a profundidade desejada e ainda é reduzida a oferta de materiais didáticos que contemplem a questão racial brasileira sem cair em estigmas e preconceitos. Mesmo assim, é possível agir. Os educadores podem reverter a carência de materiais com espírito crítico, leituras e criatividade. Uma vez diante de um material preconceituoso, o educador pode e deve denunciar isso na própria escola, procurando todos os canais legais para poder se manifestar. Uma outra possibilidade é o professor trabalhar junto com os alunos a desconstrução dos textos e imagens que veiculam preconceitos ou estereótipos. Agora, por fim, uma boa alternativa pode ser a produção do próprio material didático, como esse aqui, ó. Esse aqui é um caderno de textos produzido pelo projeto Cantando a História do Samba, uma iniciativa desenvolvida aqui, em Belo Horizonte. E ainda tem um documentário. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O projeto Cantando a História do Samba tem como objetivo resgatar e preservar a memória social e cultural do samba e valorizar nossa identidade cultural por meio de atividades educativas prazerosas e lúdicas. Com isso, o projeto pretende despertar e desenvolver a integração social e o bem-estar, fortalecer a autoestima e propiciar o conhecimento de nossa história cultural e musical. Eu estou aqui com a autora do projeto, a professora Euselina Dores. Bom dia, professora. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo. O que motivou esse projeto? Bom, eu lecionava numa escola profissionalizante e ela é situada numa das favelas mais violentas em Belo Horizonte. E meus alunos, adolescentes, e um dia eu ia fazer um show e eu convidei para que eles pudessem assistir. E os meninos me perguntavam, professora, o que você canta? E quando eu falei que era samba, eles, rejeitaram, fizeram caras e bocas, Aí eles falaram, já que a senhora canta, dá uma palhinha. E eu cantei uma canção do Cartola. Os meninos, eles ficaram, na minha definição, em estado de choque. E eles disseram, nós nunca escutamos essa canção, mas é muito legal. Nesse dia eu comecei a pensar, onde que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, têm a oportunidade de conhecer, de escutar e saber da nossa história. E aí surgiu a ideia do projeto Cantando a História do Samba, com o objetivo de divulgar, preservar a memória social e cultural do samba. E, através das histórias e das personalidades do samba, nós trabalharmos com os alunos a autoestima, fortalecer a identidade e, com isso, também promovermos a igualdade racial. Um dos resultados do projeto foi a confecção desse caderno de textos. Como é que é esse livro? Na realidade, eu gosto de chamá-lo de facilitador.
uma das coisas que foram mais interessantes, o empenho dos professores para desenvolver o projeto. E aí nós sentimos essa necessidade de termos, né, um registro com algumas informações referente ao samba. É um dos materiais que nós, né, passamos para os professores para que eles possam ter um suporte para trabalhar com o projeto Cantando a História do Samba. E por que o samba como ponto de partida para se discutir essa questão, hein? O samba, ele foi um instrumento efetivo de luta do povo negro para que eles pudessem inserir na sociedade. Vocês aprenderam vários sambas, né? Teve alguma letra que chamou a atenção de vocês? A Clara do Brasil, já todo mundo conhece e ninguém sabe que é um samba, realmente. Assim como eles, muitos outros alunos desconheciam ou não tinham lá muito interesse pela nossa cultura popular, especialmente pela música. Foi aí que a professora Euselina teve a ideia de motivar os alunos com sambas na hora do intervalo e na saída. E para completar, produziu um mural com as letras de samba e fatos da vida dos compositores. Vocês produziram murais sobre a vida dos compositores. Como é que foi isso? Foi uma experiência muito legal pra gente, porque a gente não tinha muito interesse com samba. É uma mistura de raças aí, com os chocalhos indígenas, tambores africanos, violas portuguesas, e deu o samba de hoje, né? E falando em preconceito, né? Teve alguma experiência que provocou uma discussão mais forte dentro da sala de aula? Pelo fato da maioria dos cantores de samba serem negros, então a discriminação naquele tempo era muito forte. Aí, com o passar do tempo, foi melhorando, mas até hoje ainda a discriminação racial é bem forte, feia, né? E a gente tenta, de uma maneira ou de outra, tirar essa discriminação das nossas vidas com o samba. É curioso quando eles começam a perceber que cantando a gente pode discutir as desigualdades sociais no Brasil. Então a gente pega um samba muito conhecido, por exemplo, que é o Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E cantando essa música, a gente trabalha em situações. Para pensar, sinto muito amor, mas não posso dizer. Moro em Jaçanã. Jaçanã a gente sempre discute. Você pode não conhecer onde fica Jaçanã, mas pela letra da música você sabe que fica numa periferia. Quem são os moradores da periferia? O que passa no imaginário dos gestores públicos que definem que o último ônibus para a periferia tem que ir embora 11 horas da noite? Além de participarem de oficinas de sensibilização, os alunos foram estimulados a fazerem pesquisas sobre compositores de samba. E a pesquisa não ficou só nas biografias. A história, as letras das canções e todos os elementos do mundo do samba serviram de base para se discutir o preconceito e o racismo. O projeto também produziu um CD com um repertório de 20 sambas tradicionais, incluindo o primeiro samba gravado no Brasil, a música Pelo Telefone. E para continuar apoiando as pesquisas dos alunos e o trabalho dos professores, foi confeccionada uma apostila com 220 páginas. A apostila contém textos sobre a história do samba, informações sobre a equipe pedagógica e músicos, biografia de 60 compositores e intérpretes e recortes de jornais com entrevistas sobre o samba. No programa de hoje, vimos duas experiências que provam que é possível desenvolver materiais e atividades para se trabalhar a questão racial brasileira na sala de aula. Essas iniciativas são muito importantes para se caminhar para uma sociedade democrática e promover a igualdade racial. Você pode se inspirar nelas ou simplesmente inventar um projeto totalmente original. O Nota 10 de hoje fica por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais nos assuntos aqui abordados, consulte. História da Preta, de Heloísa Pires Lima. Racismo e antirracismo na educação, repensando a nossa escola. Organização Eliane Cavalheiro. Superando o racismo na escola. Organização Kabengele Munanga. Ou visite o site www.acordacultura.org.br.
uma parceria. Petrobras, Cepir, Cidan, TV Globo, Canal Futura.